Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Então galera, hoje vamos falar, dando continuidade às nossas aulas de farmácia homeopática, na parte dos bioterápicos, no caso, e os isoterápicos. Vamos entender um pouquinho, não tínhamos falado referente que você pode fazer um medicamento homeopático basicamente de qualquer substância, né? Das três formas, seja da forma animal, vegetal e mineral. Ou também você pode fazer ela a partir de produtos biológicos, né? E nessa parte, quando a gente fala de produtos biológicos, que a gente vai falar dos bioterápicos, tá? Então, como você pode observar, o que é um bioterápico, conforme o conceito, né, mostrado aqui. São preparações medicamentosas obtidas de produtos biológicos que têm uma característica importante, já que são quimicamente indefinidos. Isso é importante porque não se sabe, né, a composição química. E que podem ser qual? Secreções, excreções, tecidos, órgãos, micróbios e alergenos. Então, são secreções, excreções, tecidos, órgãos, micróbios e alergenos. Beleza, pessoal? Esses são bioterápicos. Para lembrar brevemente como é que foi o início, um breve histórico do início do uso dos bioterápicos, a gente vai voltar no ano de 1967, no qual o médico, o Dr. Robert Fludd, usou uma preparação, obviamente, à base de um produto biológico, que seria o escarro dos pacientes que tinham tuberculose, para tratar a mesma doença. Tá? Lembremos que bioterápico é muito utilizado na parte de homeopatia, né? E a homeopatia cura do semelhante pelo semelhante, né? Não esqueçam dessa fundamentação. Já tinha sido falado bem antigamente, né, pelo veterinário Lux, e lá em 1823, que preparou um medicamento com a causa mórbida que provoca a enfermidade, né, no caso a doença. E essa nova modalidade, essa nova terapêutica, como você queira chamar, ela se chamou de isopatia, né? Isso igual, patia, doença, tá? E que era para curar o mal pelo agente mórbido que a produz. E isso chegou, no caso, foi bastante conhecido no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, através dos médicos que levaram essa terapêutica. Pois o Hering nos Estados Unidos, como a gente falou, o médico Lucindo Cardoso no Brasil e Huller na Inglaterra. Se começou a trabalhar, ou que farmacopeia trabalhou mais com ela foi a farmacopeia francesa, né? No caso, que tem todo o compêndio, está todo processado sobre os bioterápicos, né? E que podem ser até equivalentes a vacinas alopáticas. E isso foi em 1966. Então tem uma breve semelhança, né? Porque se você se pode pensar aqui que uma vacina, né? Pode parecer o mesmo conceito desses bioterápicos. Então, todas essas bioterapias são paralelas à homeopatia e são muito empregadas pelos médicos homeópatas. Então, mais uma ferramenta pela qual os médicos homeópatas tratam esses pacientes. Aí, temos que os bioterápicos, a gente pode dividir eles em dois tipos, os nosódios e os sarcódios. Quando a gente chama dos nosódios, né, que estamos mostrando aqui, os nosódios, o que são os nosódios? Obviamente um remédio homeopático, é um preparado segundo a farmacopeia homeopática, né, independente do país, tá? E os sarcódios, no caso, são uma classe de drogas homeopáticas comprovadas que são preparadas a partir de glândulas saudáveis, né, material biológico saudável e secreção normal de animais vivos. Por isso não são não patológicos, né? Já os nosódios, eles provinham, né, de parte, no caso, patológica, que tinham a doença. Então, o primeiro nosódio patológico conhecido foi a diluição da vesícula da sarna, tá? E que chamou do Psorinum, que a gente já falou, né? Psirose, né? Que a gente falou diferentes tipos, no caso de aspectos das doenças.
Assim chegamos na parte dos isoterápicos, na qual a gente vai classificar eles em autoisoterápicos e os heteroisoterápicos. Então você já vai tendo uma ideia, né? Mas o que é o isoterápico, né? Isso primeiro, isso é igual, como tínhamos falado, que são produtos que são produzidos utilizando-se também a farmacotécnica homeopática e a matéria-prima dessas utilizam como matéria-prima as substâncias que produzem a doença, né? Como nós tínhamos, como os nosódios que tínhamos falado anteriormente no exemplo. Então, os autoisoterápicos envolve que o insumo ativo que é obtido do próprio paciente, né? O mesmo, auto, próprio. Auto é próprio, tá? Um tecido, sangue, urina, fragmentos de órgãos, fezes, pode ser cultura microbiológica e outros. Destinado somente a esse indivíduo. Então, a autoisoterapia é somente no próprio paciente que tem a doença, tá? Não esqueça essa parte. A doença é combatida com outros produtos elaborados pela própria doença. Agora temos a parte da heteroisoterapia ou heteroisoterápicos, já são insumos ativos externos ao paciente. Aí pode ser, né, de outra coisa, alergenos, alimentos, cosméticos, medicamentos, toxinas, poeira, pólen, enfim. Embora pólen e alergênio é meio parecido, mas eles são externos ao paciente, tá? Falar basicamente desses bioterápicos que às vezes podem ou não apresentar patogenesia, né? Nós já tínhamos falado o que é a patogenesia. Podemos até simplificar nesse caso os nosódios de Hering, né? Lá que foi levado lá, não sei que o médico homeopata que levou os nosódios lá para os Estados Unidos, que são bioterápicos que apresentam patogenesias, né? Obviamente porque eles são feitos de material que é patológico, que tem a doença. Aí ele fazia a experimentação no homem sadio, né? Para pesquisar e saber que medicamentos seriam empregados em outros pacientes que não aqueles de quem foi extraído o produto patológico. Então ele tentava ver como que se esse no caso isoterápico, ele tinha alguma validade em outros, né? Obviamente aí derivou para outros tipos de bioterápicos que a gente vai discutir em breve, mas no caso ele conseguiu observar, né, como por exemplo a tuberculina de Koch, o psorinum da sarna que a gente falado, o Luecinium, o Medorrhinum, etc. Tá, todos eles a gente já falou, né, nas aulas anteriores. Aí também ele nos fala um pouco dos quadros infecciosos, né, que aí se baseava em bactérias, né, no caso da Staphylococcus, né, que eles são chamados de Staphylococcinum, os Streptococcinum e os Colibacillum, tá, que eram doenças naquela época muito bactérias muito presentes na maioria das doenças naquela época, até a atualidade, na verdade. E temos também que esses bioterápicos também estão presentes nas reações de hipersensibilidade, né, através da poeira, do pólen, dos alimentos, nos quadros de intoxicação, para estimular a eliminação deles, né? Então todos esses foram utilizados, né? Como por exemplo o Staphylococcinum, o arsênico do arsênio e o plumum do chumbo. E nos quadros sintomáticos provocados por substâncias biológicas, atuando como inibidores da sua formação ou estimulante da sua eliminação. Aí podemos utilizar, no caso, bioterápicos a partir de cálculos renais extraídos dos pacientes, seja cálculos renais e biliares. Então, todos esses materiais que estamos observando aqui, eles foram utilizados para combater as próprias doenças, né, que estamos falando aqui, essas daqui. Quais são os requisitos mínimos para a preparação de bioterápicos e isoterápicos? Aí a gente vai ver, né, que são vários requisitos, mas independente deles, temos três principais. No caso, o primeiro vai ser por ser material geralmente de origem contaminada, os nosódios, né, por exemplo. Então deve-se utilizar a técnica que garanta uma segurança biológica ao manipulador. Isso era muito importante, embora antigamente não se tinha os conhecimentos de biossegurança que hoje nós temos, né? Assim também
se você comprovar, tem que ser comprovada a inatividade microbiológica. A preparação poderá ser realizada na área comum da manipulação homeopática, né? Isso a gente vai ver na legislação como se especifica dessa sala de manipulação. E o método de preparação deve garantir a inativação e a eliminação dos agentes infecciosos na matriz, tá? Então são 3 requisitos mínimos a serem observados com bastante cuidado na preparação de bioterápicos e isoterápicos. A gente pode ter também, coletar esses bioterápicos em forma de estoque, como por exemplo o que estamos mostrando, né? Dependendo do tipo de bioterápico, o material ativo, né? O bacilino, que vai ter que ser triturado de uma fração do pulmão de um tuberculoso, já que é do bacilo de Koch. O carcinocino, que ele é obtido, né, a partir de diferentes variedades de carcinomas. Influenzino, que é uma vacina antigripal do Instituto Pasteur, enfim, aí tem vários, o pertercinum, o pulmohistaminum, que todos provêm, obviamente, no caso de material, né, de indivíduos ou de animais de experimentação que tinham as respectivas doenças que são provocadas por esses agentes. Um exemplo aqui dos dois últimos, Staphylococcus, que é um lisado da cultura de Staphylococcus aureus, o Streptococcus, que é um lisado de cultura do Streptococcus pyogenes. A coleta, obviamente, ela tem que ser feita em um local apropriado, para isso tem a legislação. O material microbiológico deve garantir a presença do agente, tá? Obviamente isso, evitando a contaminação de outros organismos, então tem que ser isolado, tem que ter somente isso. Aí tem todo um preparo microbiológico que vocês acredito já devem conhecer, como são os meios diferenciais, os meios de separação e cultura, enfim. Importante você lembrar que toda amostra de origem biológica deve ser tratada como se fosse patogênica, tá? Independente, mas a gente sabe, mas professor, não era nosódio e sarcódio, sim. Mas assim, as duas, mesmo uma não tendo uma parte, não tendo, não sendo patológica, as duas têm que ser tratadas como se fossem patogênicas, tá, galera? Bastante cuidado. E usar EPIs, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Assim também precisa descontaminação da parte externa do recipiente de coleta, quando o material foi patogenético. O material utilizado na coleta deve ser quanto possível descartável, tá? Descartável. E obviamente também tem que observar como essa forma do descarte, né, e aplicar o PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Não esqueçam isso, é uma coisa importantíssima hoje em dia, né? Antigamente não tinha, né? Então, hoje a gente tem que se basear bastante nesse plano de gerenciamento de resíduos, eliminação. O material reutilizável deve ser descontaminado de forma que a biossegurança seja garantida, né? Então, a gente, depois de tudo isso, a gente vai ter o início de tudo, né? O que a gente chama o ponto de partida, na qual nós obtivemos que bioterápicos, por exemplo, e aí você segue a monografia específica da farmacopeia, ou um isoterápico, aí você vai utilizar a técnica mais adequada, as características do material, e se for um heteroisoterápico, que já falamos que era ele, a preparação e dinamização, a diluição, igual acima de 6CH ou 12DH. Né? Então você percebe que ele é bem mais diluída do que normalmente nós tínhamos visto, até 3 nos medicamentos que a gente fez em laboratório, de 3CH que nós fizemos, né? Nunca tínhamos feito até 6, então são 6 vezes mais de diluição, tá? E as escalas que utilizaremos foram a centesimal mais conhecida, centesimal ou 50 milesimal, tá, galera? Os métodos que a gente vai ver pode ser o método hahnemanniano, né, já observado, o korsakoviano e fluxo contínuo. Esses são 3 métodos para essa preparação dos bioisoterápicos. Tá?
Os principais pontos de partida para essa preparação de bioterápicos e isoterápicos são, se você for utilizar matéria-prima, né, alergenos, cálculos das diferentes formas, culturas microbianas, fezes, fragmentos, tecidos, órgãos, pelos, enfim, grande quantidade de material que você tem à disposição. Você observa, né, aqui o que eu tinha colocado, né? A gente não vai entrar a falar todos eles, né, obviamente. E os insumos inertes que vocês nós já vimos, né, quais são esses insumos inertes que nós utilizaremos. Isso vai depender muito de de cada tipo de medicamento a ser elaborado. Obviamente tem que se seguir a farmacopeia, né, que nos explica corretamente isso. O insumo inerte selecionado, isso aqui é uma coisa muito importante, deve ser compatível com a natureza do ponto de partida. Os autoisoterápicos só poderão ser estocados em etanol 77%, equivalente a 70%, tá? Ou superior, e dispensados a partir de 12 CHs ou da 24 DHs, tá? Então tem que ter cuidado com essa, somente nos autoisoterápicos. Agora, os insumos inertes, eles têm que ser observados, aqueles que vão ser utilizados de acordo com o bioterápico, né? No caso o heteroisoterápico que nós estamos falando. Então, aqui nessa tabela, você pode observar os materiais, os recipientes, no caso, e o insumo inerte, né, que a gente vai utilizar. O material, né, que a gente vai utilizar. Por exemplo, se for com um cálculo renal, você vai utilizar um recipiente, um coletor universal estéreo, tá? Que isso é fácil de obter. E o insumo inerte seria com lactose. Não? Já tínhamos falado, né, sobre esses insumos inertes nas aulas passadas. Se for saliva, o insumo inerte já não vai ser a lactose, senão vai ser água purificada, ou água misturada com glicerina 1:1, ou uma solução hidroalcoólica 70% peso. Por exemplo, se for secreções, nós utilizamos como insumo inerte água glicerinada 1:1, né, como nós tínhamos visto anteriormente, uma solução hidroalcoólica 70%, e também pode utilizar lactose, né? Então, no único caso onde não se utiliza lactose seria na saliva, tá, galera? E isso é por causa do pH e o que isso envolve, né, as enzimas. A farmacotécnica, a preparação desses medicamentos vai se dar através da trituração e a dinamização, né? Já sabemos o que é a dinamização. A trituração em formulações de até 3CH ou 6DH, tá, galera? Observando aqui o esqueminha, né? Mostrando, tá? Como que se desenvolve, né? As triturações. No caso, vai um tempo promédio de 6 minutos. Depois o espatular, para distribuir aquilo que foi triturado, depois triturar de novo por mais 6 minutos e espatular por 4 minutos. Adicionando 99 partes de lactose, por exemplo, e uma parte de ativo. O material solúvel que nós utilizaremos, isso vai depender, né? Se for alergenos, excreções e secreções, nós utilizaremos a maceração, tá? Embora não seja um termo muito aceito, né? Mas o termo que se utiliza na parte de farmacotécnica homeopática. Essa maceração vai ser de 3 a 6 horas e depois vem a dinamização. Isso no caso de um material solúvel. Se for uma cultura microbiana, aí vamos a diluir em glicerina, né? Vamos colocar em glicerina diluída, como tínhamos visto, 1:1, né? Uma parte de água e uma parte de glicerina, né? Água glicerinada. E isso vai até 3 CHs ou 6 DHs. As concentrações, a dinamização, tá, galera? E o descarte de material, na qual vemos que todos esses materiais temos que seguir, né, as normas que nós tínhamos falado agora há pouco. Descarte desses materiais da coleta, como seringas, suaves, luvas, máscaras, serão descartados conforme o procedimento específico. Se você utilizar batoques plásticos e vidrarias utilizadas para preparar potências de até 12 CH, devem ser deixados imersos por 2 horas em hipoclorito de sódio ou água sanitária e depois descartados, tá? Não esqueça, não que você colocou aqui, beleza. Não, tem que ser descartado. Embora alguns protocolos eles colocam também o processo de autoclave,
né? Como nós tínhamos visto, também um método de esterilização. Aí temos também dinamizar as potências intermediárias em álcool 70%. O material reutilizável, como por exemplo vidrarias, para preparar potências acima de 12 CHs, como por exemplo cânulas, forma geral, grau, pistilo e espátulas, devem ser submersas em álcool 70% por 2 horas, lavadas em água corrente e purificadas, esterilizadas por calor úmido seco, né? Aqui vem aquilo que nós estávamos falando do autoclave. Obviamente, né, são 2 tipos de esterilização, por calor seco e calor úmido. No caso das matrizes, quando está falando dessas matrizes, né, por exemplo, em bioterápicos de estoques, serão mantidos ou armazenados da mesma maneira que as demais matrizes, né? Dependendo, mas a gente está falando matrizes, são os insumos. Se for heteroisoterápicos, como por exemplo perfume, pelos de animais, poeira, mofo, podem ser utilizados por mais de um paciente. Se for autoisoterápicos, eles são obtidos do próprio produto patológico do próprio paciente e só ele destinado deve ficar estocado de 6 a 12 meses somente. A legislação que nós estamos temos que observar vai ser da RDC número 67, basicamente o anexo 5º, na qual ela fala da parte da infraestrutura física na preparação desses bioisoterápicos. Como por exemplo, aqui detalhamos na parte da sala de manipulação, que até tínhamos falado brevemente alguns slides atrás. Por exemplo, a farmácia que realizou o preparo do autoisoterápico deve possuir uma sala específica para coleta e manipulação de até 12 CHs ou 24 DHs, né? E obviamente eu tenho que seguir à risca a farmacopeia homeopática brasileira, dependendo da edição que está em vigor, terceira edição. Outra coisa que deve ser observado, que quando você vai trabalhar isso, tem que ter a inativação microbiana. Aí deve ser realizado um monitoramento periódico do processo de inativação e sendo registrado constantemente para ver que a inativação está acontecendo em micro-organismos, obviamente. Assim também devem existir procedimentos escritos de biossegurança, tá? Como por exemplo, podemos falar normas e condutas de segurança biológica, ocupacional e ambiental, instruções de uso de equipamentos de proteção individual EPIs, procedimentos em caso de acidentes e manuseio do material. Um exemplo clínico da isoterapia, né? As aplicações que temos dessa isoterapia são bem amplas, para tratamento de litíases, por exemplo, das colibaciloses, de enxaquecas, parasitoses, doenças urinárias, otites, inflamação do ouvido, enfermidades pulmonares, todo tipo de alergias. Principalmente ela tem em enfermidades urinárias, né, doenças urinárias, que a isoterapia tem amplas indicações no tratamento, né? Utilizando a urina do próprio doente, no caso. Dá os melhores resultados. Aqui as referências onde se obteve essa aula, galera. Então, essa aula ficará no meu canal de YouTube. Você vai acessar aqui no link, colocando aqui onde está meu nome, e ele te leva para o meu canal, na qual você encontrará essa aula, assim como outras, tanto da disciplina como das outras que eu ministro, tá, galera? É uma ajuda para vocês. Tá? Só não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar essa informação com alguém que precise. Tá? Muito obrigado para vocês e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.